Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, o julgamento que pode até rebaixar o Manchester City tem data para acontecer. A gente vai debater e vai falar sobre isso neste vídeo. Mas antes, aquele ritual de você deixar o like, se inscrever no canal aqui embaixo também. Você vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link que está lá e baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para você ver estatística de futebol, acompanhar jogos, resultados e classificação em tempo real e tudo isso de graça no seu celular. Quando eu falo de graça, não é força de expressão, é verdade, você não paga nada para ter o app do SofaScore, nem para baixar, nem para usar, totalmente de graça. É o app que eu uso aqui nos vídeos do canal do VSR, é o app que eu uso para o meu trabalho como comentarista de futebol e você pode utilizar também. Só clicar no primeiro comentário, fazer o download e começar a baixar. Estou gravando esse vídeo na tarde de sexta-feira para a gente falar de um evento que vai sacudir o futebol inglês, vai sacudir a Premier League, e eu não estou falando de um jogo, não estou falando de um gol, não estou falando de uma contratação. Estou falando do julgamento em que o Manchester City é acusado pela Premier League de ter cometido 115 violações de regras de sustentabilidade da Premier League. Para você que não sabe, no ano passado, em 2023, a Premier League acusou formalmente o Manchester City de ter cometido 115 violações às suas regras de sustentabilidade, numa investigação que durou 5 anos, de 2018 a 2023, num período de análise que vem desde a temporada 2009-2010. Então, ao longo de 14 temporadas, o Manchester City foi analisado, as contas do Manchester City foram analisadas, e essa investigação gerou uma acusação formal ao Manchester City por 115 infrações cometidas nesse período. Como é que funciona essas regras dentro da Premier League? Dentro da Premier League há um acordo entre todos os clubes que formam a Premier League, então isso é uma lei da Premier League, de que casos como esses são julgados por um tribunal independente, por um painel independente. Não é julgado na justiça comum do Reino Unido, por exemplo. Não é igual você quer reclamar de uma empresa, você entra na justiça. Não é isso. Não há um julgamento na justiça do Reino Unido. É um julgamento de um painel independente que é estipulado de acordo com as regras da Premier League. Esse painel marcou, de fato, o começo do julgamento para a próxima segunda-feira, dia 16 de setembro, e segundo a previsão do painel, segundo as informações que a gente tem no Reino Unido, esse julgamento deve durar 2 meses, ou seja, ele duraria até o mês de novembro. Tem um detalhe que pelas regras da Premier League, a decisão final, não há recurso da decisão desse painel fora do painel. Então, se você vai haver o julgamento acaba, vamos supor, no meio de novembro. O Manchester City não gostou do resultado, ele pode recorrer dentro do painel. A Premier League não gostou do resultado, ela pode recorrer dentro do painel. Mas não existe a chance de você perder no painel, o painel te considerar culpado ou te absolver, e a parte considerada derrotada reclamar disso na Justiça Comum do Reino Unido ou no Tribunal Arbitral do Esporte. Isso não existe. A decisão final do painel independente é a decisão final do caso. E, segundo as informações, a previsão é que até abril de 2025 haja essa decisão final para julgar, inclusive, eventuais recursos. Esse é o cenário, tá? Estou deixando aqui as informações do que são as 115 violações do Manchester City. 54 violações são de não fornecer informações precisas. Então, durante o período em que o City foi investigado, ele tem 54 acusações de não ter ajudado informações, não ter cedido informações precisas. 35 acusações são de não cooperar com as investigações. Essas duas aqui, 54 mais 35, são mais ou menos do mesmo perfil. Seriam 89 acusações de que o City atrapalhou a investigação,
seja não colaborando, seja dando informações imprecisas. 14 acusações são de não fornecer detalhes precisos especificamente sobre pagamentos a jogadores e treinadores. 7 acusações, e aí essas são as acusações mais importantes, 7 acusações são explicitamente de violar regras de lucro e sustentabilidade da Premier League. Vale lembrar, na temporada passada, perdão, tanto o Everton quanto o Nottingham Forest foram punidos com perda de pontos por violar ou por não cumprir a regra de sustentabilidade principal da Premier League, que é ter, num período de 3 temporadas, um prejuízo máximo de 105 milhões de libras, que daria 35 milhões de libras por temporada. Então, os clubes são analisados, as contas dos clubes são analisadas de 3 em 3 anos, em períodos de 3 anos, né? Em períodos de 3 anos. Nesse período de 3 anos, você só pode ter, no máximo, prejuízo de 105 milhões de libras. Então, essa é a regra principal. Everton e Nottingham Forest foram punidos na temporada passada justamente por superar essa margem de 105 milhões de libras de prejuízo. E o City tem 7 acusações de violar regras de sustentabilidade da Premier League. Além disso, 5 acusações de não cumprir regulamentos da UEFA, incluindo o fair play financeiro da UEFA. Então, essas são as 115 violações, 115 acusações de violações que a Premier League fez ao Manchester City. Dessas daí, as 12 últimas são as mais graves. As outras têm ali a sua gravidade, serão julgadas, mas as 12 últimas, as 7 de regras de lucro e sustentabilidade da Premier League, e as 5 de não cumprir regulamento da UEFA, são as mais graves. E isso tudo vai fazer parte do julgamento. O Manchester City diz que ele está muito tranquilo com o julgamento, e ele diz que tem evidências irrefutáveis de que ele tem razão, de que ele está certo. O Manchester City diz que não cometeu nenhuma irregularidade, e ele diz ter evidências irrefutáveis, ou seja, ele diz que tem provas de que ele está certo e que vai apresentar nesse julgamento. O Guardiola deu entrevista falando sobre isso, porque o City ontem, né, deu entrevista falando sobre isso na quinta-feira, e aí ele disse isso aqui. Tomara que comece logo e espero que termine em breve. Um painel independente decidirá. Estou ansioso pela decisão. Estou feliz que começa na segunda-feira e sei que haverá mais rumores sobre as sentenças que surgirão. Porque o Guardiola diz que todo mundo estava querendo, todo mundo dentro da Premier League quer que o City seja punido. E aí ele diz, não somos advogados. Erling Haaland, falando do Haaland, não é advogado. Então não falamos sobre isso. O que vai acontecer é com o painel independente e aceitaremos a sentença. Isso disse o Guardiola. E aí tem um ponto. Consequências do que pode acontecer. O City pode ser absolvido, e aí se o City for absolvido, morre a questão, a menos que a Premier League recuo. O City pode perder pontos, pode perder 10, 20, 30, 5, 2, 3, não sei quantos. O City pode apenas receber uma multa, ou pode também receber uma multa. O City pode ser rebaixado para divisões segunda, terceira. O City pode ser banido da Premier League. O City pode ser expulso da Premier League. Então tem uma série de situações, de punições que podem acontecer com o City. No início da Premier League, eu postei essa imagem aqui, que é lá da KTO, do site da KTO, que você faz lá as suas jogadas, você faz lá as suas análises, sua fezinha. E na KTO, a cotação para o City ser rebaixado era uma cotação de 12 apenas. Por quê? Pô, mas não está baixo essa cotação, não? Então, por quê? Por causa exatamente do julgamento. Considerando a possibilidade do City ser punido e perder tantos pontos que arriscaria ele ser rebaixado, a cotação do City está bem mais baixa do que de outros clubes,
Por exemplo, Arsenal e Liverpool, a cotação para eles serem rebaixados era 2.000. A do City, 12. Então, assim, você vê que tem muita diferença. Porque o City vai brigar, numa situação normal, o City brigaria para ser campeão inglês. Ganhou todos os jogos até aqui. Então tem essa possibilidade. É uma questão delicada, é uma questão que vai gerar um acompanhamento, ainda mais considerando a mídia, a imprensa inglesa, e que precisa ser investigado para definitivamente isso acabar. Porque 115 violações são muitas violações e isso precisa ter um julgamento justo. Em fevereiro de 2020, o City chegou a ser banido pela UEFA justamente por infringir o fair play financeiro. Só que, pelas regras da UEFA, o City entrou na Corte Arbitral do Esporte na Suíça, na regra da UEFA, isso é possível, e o City ganhou, foi considerado vitorioso no seu recurso na Corte Arbitral da Suíça. Primeiro, porque a UEFA, segundo a Corte, a UEFA perdeu prazos legais para fazer a acusação, e também, segundo o City, o mérito da questão, a Corte Arbitral do Esporte também entendeu que o City era inocente. Esse é o cenário, isso é o que vai acontecer, isso é que começa na segunda-feira e a gente vai trazendo aqui, vai acompanhando, mas de fato é um julgamento que pode absolver o City, se pode dizer, o City não tem nada a dever e está tudo certo, a Premier League acusou injustamente, vai ter que se entender com o City depois, ou o City pode ser punido até com perdas de pontos, que o tirariam, por exemplo, da briga pelo campeonato, pelo título inglês, e que podem até rebaixá-los ou até bani-los da Premier League. A gente vai acompanhar aqui ao longo do tempo, a gente vai trazendo informações. Agora eu quero te ouvir. O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. Deixa o like, se inscreve e, claro, primeiro comentário fixado desse vídeo, clica lá para baixar o app do SofaScore e ter no seu celular o melhor aplicativo à disposição no mercado para estatísticas de futebol, totalmente de graça. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.